Bom, pessoal, chegamos aqui então aos cones, também é um sólido de revolução, ó. Aqui mostra bem, né? Eu tenho um triângulo. Se eu rotacionar esse triângulo 360 graus, né? Como se ele percorresse aqui uma trajetória circular, ele vai formar um cone, tá? Então, a gente chama o cone, né, de um sólido determinado pela convergência das linhas de um círculo de base a um vértice. Ah, então é mais ou menos a mesma definição da pirâmide, né? A pirâmide a gente pegava ali um polígono com acabamento plano e ligava cada um dos vértices a um ponto aqui convergente. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai desenhar um círculo e vai ligar os vértices desse círculo a um ponto de convergência na parte superior, tá? Beleza. Então, vamos dissecar aqui o nosso cone, tá? O nosso cone ele possui elementos, né? Que é o vértice, né? Aqui na parte superior. Ele tem, como é formado a partir de um círculo, esse círculo tem um raio. E como ele é formado também por um triângulo, a gente tem uma altura, né? Que liga o centro do nosso círculo a esse vértice, que a gente chama de H. Se eu cortar esse cone, né, um pedacinho desse cone, tirando aqui a parte do triângulo, a gente tem uma outra medida, né, que a gente chama de G, na verdade é a geratriz. Ah, por que chama geratriz? Porque é a parte que vai, digamos assim, varrer todo aquele ângulo para formar o cone. Então ela é chamada de geratriz. Tá? Então, nós temos, né, numa vista em perspectiva, imagina que a gente está percorrendo aqui os ângulos, né, como é visto aqui nessa GIF. Tá? Esse 2πr são os ângulos que eu estou percorrendo. Então a geratriz, ela, de uma medida a outra, ela vai percorrendo aqui um certo ângulo. Tá? Então, para calcular, né, a área total, eu teria que, da mesma forma que nós fizemos ali com o cone, com o cilindro, a gente teria que pensar que a área do corpo, né, que é a área aqui da geratriz percorrendo, mais a área de um círculo da parte de baixo. Então ficaria com πr g mais r, né? Separadamente ficaria πrg mais πr ao quadrado. Tá? Então a área total é feita dessa maneira. E o volume dado por πr ao quadrado altura sobre 3. Tá? Vamos ver um exemplo? Para a gente conseguir entender a aplicação dessas fórmulas. Então calcule a área total e o volume do cone abaixo. Tá? Então eu tenho aqui o raio, né, do meu cone e tenho a altura dele. Tá? Eu posso obter, gente, uma geratriz. Tá? O que vem a ser a geratriz então? Essa diagonal do nosso cone. Tá? Então a geratriz eu vou calcular nesse caso aqui como sendo a hipotenusa de um triângulo. Tá? É um triângulo 8, 6, né? Então aqui a gente já sabe que vai ser a medida de 10. Tá? Porque eu vou fazer geratriz ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Beleza. Então eu já vou fazer aqui diretamente, geratriz é de 10 centímetros. Vamos supor que seja centímetros essa medida. Para fazer a área total é πr, π vezes r, vezes g mais r. Certo? Ó. πr, g mais r. Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com π vezes o raio, que é 6, vezes 16, né? Que é a soma ali da geratriz com o raio. Então, 6 vezes 16, isso me dá 96, né? Ficaria com 96 π centímetros quadrados.
se eu não quiser substituir o valor de π. Se eu for substituir o valor de π, eu ficaria com uma área total de 301,44 centímetros quadrados. Tá? Então, em alguns casos, né, a gente aceita a área do cone, o volume também, em função de π, para não ficar com esses números aqui quebrados. Tá? Agora o volume. O que é o volume de um cone? πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, a gente, para calcular o volume, πr ao quadrado vezes a altura, tudo isso sobre 3. Tá? Também posso deixar em função de π, né? Não precisaria necessariamente substituir. Tá? Então, vou deixar π, raio ao quadrado é 36, né? Vezes 8, que é a nossa altura, tudo isso dividido por 3. Então, o volume ficaria com 36 vezes 8 dá 288, sobre 3 daria 96. Né? Então, 36 vezes 8, certo? 288 sobre 3, 96 π centímetros cúbicos. Ou também 301,44 centímetros cúbicos. É isso, né? πr ao quadrado vezes a altura. Então, tá certinho. Nesse caso aqui, né, o volume e a área total acabaram dando a mesma coisa.